Mantos, pra gente entender a história que o Aaron vai contar, porque teve uma sensitiva que disse alguma coisa do Domingos Montanher, né? Pois é, o Domingos Montanher, que faleceu em 2016, a gente lembra da tragédia que foi. Ele estava em um dos intervalos da gravação daquela novela Velho Chico, e ele estava acompanhado da atriz Camila Pitanga. Aí agora, Kátia, a Lene Sensitiva me enviou... Eles estavam gravando no Rio São Francisco. Estavam gravando no Rio São Francisco. E nos momentos que eles tiveram de intervalo, lazer, eles foram dar um mergulho. E Rio às vezes é traiçoeiro, né? Então. Nesse caso foi muito traiçoeiro, a gente lembra a tragédia que foi. Ele foi arrastado pela correnteza e foi encontrado já sem vida. Essa tragédia parou o nosso país. Sim. Agora, a Lene Sensitiva fez um relato dizendo que ela teve acesso a um mentor espiritual e que esse mentor espiritual passou algumas informações relacionadas ao Domingos. Dentre essas informações, algumas, primeiras, que ele chegou muito bem quando ele teve o desencarne, para quem acredita, ele foi recebido num hospital, foi cuidado, inicialmente teve uma resistência de aceitar o desencarne dele, e que depois, com o passar do tempo, ele passou a fazer visitas para a família e visitas para a própria atriz Camila Pitanga. Quer dizer, foi permitido a ele, segundo o que a Lene disse, que o mentor falou, que ele viesse ao plano da Terra para ele visitar a família e também a Camila Pitanga. E a Camila Pitanga. Por que a Camila Pitanga? A família sente saudade, é a família. Camila Pitanga estava com ele no momento. Só que o que o mentor, o que o Domingos teria falado, né, pro mentor, é que a Camila se sente muito culpada por pelo tudo ocorrido. Que aconteceu. Né? Ô, Mantos, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele faleceu em 2016. Aí tem muita gente que fala, mas é pouco tempo para se ter uma permissão dentro, gente, do que cada um pode acreditar. Estamos falando do que disse a Lene Sensitiva. Sim. É permitido, no seu ponto de vista, pelo que você acredita e você estuda, muitas vezes que uma pessoa que desencarnou em pouco tempo, que o plano da Terra é diferente do plano espiritual em relação a tempo, seria possível que ele tivesse essa permissão de vir ver a família? Isso acontece ou não? Olha, Kátia, eu particularmente, você sabe que eu não tenho nenhuma religião específica e concordo com você, cada religião vai acreditar de uma forma. De uma forma. Isso, mas eu acredito muito na reencarnação, acredito que existam outras dimensões e que o nosso espírito, a nossa alma, continua depois do corpo físico desencarnar e morrer. O que acontece? Esse tempo do plano espiritual não é o mesmo tempo que o nosso. Então, contar 2 anos pra gente é diferente do que se conta lá. 2 anos lá. Isso, é um grande mistério. O que eu acredito, Kátia, é que existe um tempo onde esse espírito vai ganhando consciência dessa nova dimensão, desse novo lugar, desse novo patamar onde ele chegou. Eu, particularmente, achei a história um pouco sensacionalista, porque eu acho que o Domingos, até porque eu levantei o mapa astral dele no dia da morte, e ele estava predestinado a este desencarne. A desencarnar naquela época. Isso, porque ele fez esse acordo com a Camila Pitanga em outras encarnações, inclusive. Porque o mapa dela com o mapa dele se cruzam no dia do desencarne. Exato. Olha, então tinha um porquê dos dois estarem ali juntos. Tinha um porquê. E a grande missão do Domingos com a morte dele era nos dizer que existe um mistério, existe uma parte incompreensível e que a vida é muito frágil, mesmo ele estando no auge do sucesso, ganhando dinheiro. E sendo um homem muito forte, quer dizer que as pessoas pensavam, muito corajoso, ele ia conseguir sair daquela, né, situação. Isso. Agora, o mapa da Camila, como o dele, naquele dia, diz que ela jamais conseguiria salvá-lo, porque ele já estava predestinado a isso. Então ela nunca teria chance para isso, né? Isso. O céu estava com um trânsito muito pesado de Netuno. E Netuno é um planeta que não nos deixa ver a realidade. É um planeta do sonho, é um planeta daquilo que a gente não consegue enxergar com a razão. Agora, ele na numerologia estava vivendo uma sequência de muitos números 1. E o número 1 é um número agressivo e um número solitário.
Então, provavelmente essa morte agressiva, por ser um acidente, né, por acontecer dentro de um rio. E olha que legal, Kátia, tanto Netuno como a Lua também são regentes das águas. Olha! E ele estava com a Lua passando por cima do Sol dele no dia do desencarne. Então, aquele dia, ele deveria ter prestado mais atenção se a gente acreditar que a gente pode evitar a morte. Eu, como astrólogo, acho que a gente tem um dia para chegar e temos um dia para partir. Eu acho que a hora que puxarem a ficha da gente do arquivo lá, menino, não tem negociação. Verdade. Você não vai de um porque- jeito, você vai de outro. Mas como a gente não sabe quando é esse dia, eu acho, é o que eu faço comigo mesmo. Você tem que ser precavido, tem que se cuidar, ter o dobro de atenção. Mas até o Aaron falou que ele teria mandado um recado. Tem muito a ver com o que o Mantovani tá falando, inclusive. Porque um dos recados que o Domingos teria mandado aí pra Camila Pitanga, pra acalmar o coração da atriz, é dizer que efetivamente ela não teria como fazer nada no dia do desencarne dele, Que já estava certo, porque que isso ele iria estava desencarnar. traçado. Essa é uma das mensagens. Inclusive, outra palavra que ele estava utilizando bastante para a família, segundo a Lene Sensitiva, é a palavra perdão. Pedia bastante perdão tanto para Camila quanto para a própria família, para dizer aí para eles ficarem calmos, para eles seguirem a vida e que ele está em paz nesse momento, que ele se encontra bem. O que então você disse que a Lene passou como sendo uma das mensagens do Domingos Montanha tem tudo a ver com o que o Mantovani falou em relação à numerologia, Pois é. da data do desencarne, tanto dele como do mapa também numerológico da Camila Pitanga, que muita coisa se cruzava, né? E sabe, Kátia, na verdade o que eu acho, a única coisa que eu discordo um pouco da Leni, e sem demérito nenhum do trabalho dela, Sim, claro. é essa questão do perdão, porque eu acho que ele foi muito bem encaminhado. E ele sabia que era o momento dele desencarnar. Ele era pisciano, então os piscianos têm uma alma, uma espiritualidade muito superior, vamos chamar assim, né? Muito desenvolvida. E então eu acho que ele pode ter sim visitado Camila, pode ter visitado a família, como a Leni falou, mas eu não creio nessa questão do perdão. Eu acho que ele pode ter surgido sim para acalmá-los. Agora. E isso também depende muito do merecimento dele, Sim. de poder ir e voltar o tempo todo, né? De fazer essa transição. Agora, seguindo como exemplo que você falou do Domingos Montanha, ele fala assim, então em 4 anos, ele, sei lá quanto tempo atrás, ele teve a permissão de vir para matar a saudade da família. Qualquer, nós, réis mortais. Isso é sempre permitido de acordo com o grau de evolução de cada um, quer dizer, eu tenho um grau de evolução, você tem outro, cada um tem um grau de evolução nessa vida que a gente acredita, né? Que a gente não é só uma vida, que a gente tem uma sucessão de vidas. Então é um acúmulo de tudo que eu já fiz ao longo dessa eternidade que vai me proporcionar poder ou não vir em determinados momentos. É tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, que resulta na sua consciência de evolução. Então, isso não só naquela vida em que você teve a experiência do corpo físico, mas também daquilo que você carregou, como você bem disse, como bagagem. Tá. Agora, a gente não pode esquecer que eu tenho visto muitos casos assim, Kátia. Do quê? Às vezes a história foi tão bem resolvida, espiritualmente falando, entre aquelas pessoas, familiares, amigos e pessoas envolvidas, que o espírito, quando passa um tempo, ele se desliga dessa memória afetiva daqui. E aí, para ele conseguir continuar a evolução dele, para ele continuar o caminho dele, ele precisa se desligar disso. Ele não pode estar apegado aos que estão na Terra, né? Isso, exatamente quando a gente reencarna aqui. Quando a gente reencarna aqui, a nossa memória, nesse sentido, também é desligada. Senão a gente não viveria a nossa vida com tranquilidade, com paz, e até ficaríamos muito culpados, né? Se a gente tivesse acesso claro do que a gente fez. Mesmo porque... Também outra coisa que eu acredito, sei que você acredita que a gente conversa sobre isso, é que algumas pessoas que não fizeram bem a gente em outras vidas, ou que a gente não fez o bem às outras, a gente tem uma nova oportunidade, às vezes, de estar junto de novo, como uma nova chance para ver se a gente aprendeu a fazer coisas diferentes. E se a gente tivesse essa lembrança do passado, a gente ia querer resolver daquela forma que a gente sabe, dando troco, ou por mais que a pessoa esteja evoluída, não querendo mais a pessoa perto da gente, né?
E você tem que se desligar dessa memória até para que o seu espírito e a sua alma criem um novo padrão de consciência. Então, eu acredito que depois de um tempo, o espírito se desliga. E aí, o que acontece? Podem vir mentores, tomando a forma daquela pessoa para acalmar a família. E eu acho também que tudo isso é um grande mistério, né, Kátia? A gente acredita, estuda, procura pontuar, mas é possível, sim. Eu acho que a gente tem essa comunicação com o plano invisível. Eu acho que quando a gente desencarna, a gente ainda fica ligado aos nossos entes, à nossa realidade física, aos nossos costumes. Então, por isso que é muito importante em vida aqui na Terra, a gente buscar a nossa evolução e fazer como o Domingos fazia, que era um homem forte, corajoso, que tinha uma espiritualidade independente de religião, um bom pai, um bom marido, um ótimo ator, né? É verdade. É buscar fazer o bem sempre, né? Olha, Sim. Mais uma vez, obrigada. Um beijo pra você, viu, Mantos? Obrigado, eu que agradeço. Um beijo para vocês.